Meus queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos na casa de Deus para meditar na palavra de Deus e aprender da sua palavra, porque é ela que nos edifica e nos dá maturidade para continuar avançando na fé cristã. Eu iniciei na segunda-feira passada uma meditação em uma das cartas do Apocalipse, a carta que, se estivéssemos estudando de forma cronológica as cartas, é uma carta que sempre é aplicada ao período do fim, ao período de tempo que nós estamos vivendo. Daí porque a palavra, a carta aos Efésios, é uma palavra muito bem aplicada para a igreja nos dias da atualidade ou nos dias atuais. E eu quero passar a ler, convidar aqueles que estão pela primeira vez a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, onde está inserida a carta que o Senhor envia através do seu anjo e entrega a João, para que este levasse a igreja ao pastor e à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, vamos ler versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos, esta carta foi uma carta enviada pelo Senhor, como diz João no livro de Apocalipse, pelo seu anjo, e entregue àquele ancião que era um presbítero, poderíamos dizer, que pastoreou a igreja em Éfeso, e já com a idade avançada, foi alvo da perseguição à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei aqui no culto anterior, a igreja de Éfeso enfrentou grandes perseguições, já que a cidade de Éfeso era um epicentro do paganismo naqueles dias, onde estava o altar conhecido por todos como Diana dos Efésios, que dominava
o mundo, poderíamos dizer, espiritual daquela cidade, trazendo práticas imorais, porque o seu culto era permeado de prostituição. E nos diz a palavra de Deus que ali esteve o apóstolo e pregou o evangelho, e por causa da pregação do evangelho de Cristo, foi levado preso para a ilha denominada Pátimos, que ficava no mar Mediterrâneo. E nos diz a Bíblia que ali esteve para morrer, mas quis o Senhor permitir que o seu servo fosse levado àquele lugar de isolamento rochoso, onde não havia nenhuma perspectiva para escapar. Mas no dia do Senhor, diz a Bíblia que o Senhor apareceu a João e revelou tudo o que ele escreveu no livro do Apocalipse. João, que é chamado por alguns estudiosos João o teólogo, que escreveu suas epístolas, não é isso, para combater as heresias que queriam adentrar a igreja, principalmente a igreja na Ásia. Nós não vamos assim repetir, para não enfadar aqueles que já estiveram no culto anterior, dados históricos da cidade e da igreja de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade, como nós estivemos falando, com características bem notáveis na Ásia, não só na sua história e no seu lado do paganismo, mas também do lado da igreja, o lado do reino de Deus. Foi um centro estratégico para o apóstolo São Paulo, de onde ele esteve pela primeira vez para discutir na sinagoga sobre o cristianismo, e ali deixou a semente do evangelho, deixando um casal que era Aquila e Priscila, e depois se ausentou por um tempo da cidade de Éfeso, e esteve ali Apolo, um eloquente pregador, fervoroso no espírito, mas como eu disse, que ainda não tinha experimentado o batismo com o Espírito Santo, e apesar de ser um homem muito preparado, não tinha um conhecimento pleno do Evangelho de Cristo, porque a Bíblia diz que coube ao casal Aquila e Priscila aprofundá-lo mais, não é isso, nas verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas logo depois Paulo retorna àquela cidade para estabelecer a fé, fixar a fé, firmar a fé daquela igreja, e chegando ali nos diz no livro de Atos dos Apóstolos que encontrou 12 discípulos que ainda não tinham conhecido a doutrina do Espírito Santo e tampouco eram batizados com o Espírito Santo. E Paulo indaga eles, perguntando se eles haviam recebido o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo. Eles disseram que não haviam ouvido sequer que havia Espírito Santo. E Paulo, esclarecendo mais o caminho do Senhor, impôs as mãos sobre eles e orou por eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, e aquilo foi como uma chama acesa na cidade de Éfeso. Quando lemos o Novo Testamento, não só a carta do Apocalipse, mas lemos a carta de Paulo aos Efésios, lemos as epístolas paulinas, vamos encontrar que Paulo tinha um zelo muito grande, ele amava muito aquela igreja, a ponto de, caminhando para os dias finais da sua vida, ele esteve reunido com os presbíteros daquela igreja. Isso está registrado no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele não pôde ir a Éfeso, mas os chama a Mileto
e ali encomenda aos presbíteros da igreja a responsabilidade, fala aquilo que Deus havia, o Espírito Santo havia revelado a ele, sobre os perigos que ameaçavam a igreja em Éfeso, os ataques que ela receberia, tanto de homens, de lobos cruéis que se introduziriam na igreja, como aqueles que surgiriam no próprio seio da igreja e que traria grande prejuízo e preocupação para a igreja. Paulo se preocupa com aquilo. Ele já não pode fazer muita coisa, vai seguindo para ser já terminados os seus dias, mas ele exorta os presbíteros a que tenham cuidado pela igreja de Éfeso. Na carta escrita, que tem como título Carta Epístola de Paulo aos Efésios, nós vemos mais profundamente é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão, endereçada a Éfeso, e fala muito bem e mostra a profundidade do conhecimento do Evangelho que a igreja de Éfeso tinha e que Paulo procura revelar de forma mais plena as conquistas que a igreja havia obtido, as lutas que enfrentaria, as guerras espirituais que enfrentaria, as armaduras que ela deveria ter para enfrentar o mundo espiritual. Enfim, Paulo tinha um cuidado muito grande e havia ensinado àquela igreja. Nós vemos no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus, ele revela a real situação da igreja de Éfeso. De certa forma, me parece que os presbíteros haviam levado em conta, o ministério levado em conta a exortação que Paulo havia dado sobre o cuidado com a igreja de Cristo, que ele havia resgatado, diz Paulo, com o seu precioso sangue. Ele disse: vede, tendes cuidado convosco mesmo e com a igreja, com o rebanho sobre o qual, não é isso, o Senhor vos constituiu, através do Espírito Santo, como presbíteros. E ele manda velar pela igreja. Eu já falei de forma assim, bem clara sobre este ponto. E se percebe na carta de João que o ministério, de certa forma, havia tido certo cuidado. A igreja de Éfeso é uma igreja que o Senhor escreve e encontra qualidades gloriosas naquela igreja, zelo, encontra um verdadeiro zelo, a ortodoxia da igreja dos Efésios, bem revelador, bem motivador. Era uma igreja zelosa, uma igreja dinâmica, uma igreja que evangelizava, se esforçava de forma exaustiva pelo trabalho do Senhor, mas não era tudo o que Jesus queria. Jesus escreve, disse: eu sei, eu conheço vocês, mas tem uma coisa que falta, que vocês mudaram, vocês perderam o primeiro amor. E isso o Senhor leva em conta com muita seriedade. Ele chama isso de queda. Era a única coisa que ele encontrava naquela igreja de forma para reprovar, mas ele diz que mesmo assim aquilo era uma queda no seu nível espiritual e que o Senhor os motiva, os exorta a que se arrependam e que voltem àquela primeira posição do começo, do início. Amém, meus irmãos? Então é uma carta de muita importância para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, toda carta tem um destinatário. E nós observamos que a carta é endereçada, é claro, ao responsável da igreja, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja. E no versículo 1 do capítulo 2 diz assim:
Vamos, se os irmãos puderem repetir após mim, para que vá fixando na mente dos amados. Capítulo 2, versículo 1. Após mim, repitam a frase que eu li. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Muito bem, lendo desde o início da epístola ou da carta do Apocalipse, você terá um esclarecimento do que significa as estrelas, e aqui mesmo, e do que significam os castiçais. As estrelas, isso representam os pastores, as 7 estrelas, os 7 pastores das 7 igrejas, e os 7 castiçais, cada uma representa uma daquelas igrejas que o Senhor tomou, e eu acredito que a intenção foi não só dirigir, exortar, corrigir aquelas igrejas, mas deixar uma mensagem de exortação para nós que estamos esperando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém, irmãos? Nós vemos quase tudo, para não dizer tudo, que se encontra nas mais diversas igrejas a respeito dos problemas que Cristo vê nas igrejas e que precisam ser corrigidos. Em primeiro lugar, o destinatário diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. O vocábulo grego anjo, todos sabem que significa mensageiro, termo que descreve um embaixador ou enviado para levar uma mensagem. O substantivo anjo se usa para identificar algum ser celestial enviado por Deus, é claro, como Mateus 1:20, onde o anjo apareceu a José para não deixar a Maria. Em Lucas 1:11 é enviado do Senhor um anjo para dizer a Zacarias que a sua oração foi ouvida, não é isso? E dizer de que o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele de dar-lhe um filho estava se cumprindo naquela ocasião. E que ninguém pode esquecer do anúncio à Virgem Maria, ou a Maria, do nascimento, de que ela seria mãe, seria no seu ventre, nasceria o Salvador do mundo, seria gerado o Salvador do mundo. Mas o mesmo termo é usado para se referir a homens, como em Mateus capítulo 11, versículo 10, se quiserem anotar, Malaquias 3:1, Lucas 9:52, Tiago 2:25. Mateus capítulo 11 e o versículo 10. Agora os irmãos fizeram como uma criança que eu peguei lá no Cabo de Santo Agostinho, não sabia onde era a congregação que ia inaugurar, e a irmã ia com 3 filhinhos, eu ia com o engenheiro José Luiz, e eu disse: a senhora me permite levar? A mocinha fica com a senhora, mas os 2 varões vão comigo? Ela disse: pode ir, pastor, a senhora me conhece? Conheço. E quando o menino entrou no carro, o menino maior disse assim para mim: pastor, eu lhe acompanho na doutrina, não dá para o senhor ler mais devagar não os versículos? Eu disse assim: ok, vou começar a ler mais devagar. Ele disse: porque muitas vezes quando eu estou anotando, o senhor já vai citando 2, 3 versículos e o meu estudo fica incompleto. Disse: tá bom, eu vou anotar, vou citar mais lento para que você anote bem, tá bom? Tá bem. Mateus capítulo 11, versículo 10, eu estou falando que o mesmo termo se usa no Novo Testamento para se referir não só a seres celestiais enviados por Deus, como também homens. Capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque é este de quem está escrito: eis que diante
da tua face envio o quê? O meu anjo, que preparará diante de ti o teu... Quem era esse anjo? João Batista, não é? Que eu falei há pouco do seu pai, João Batista, aí é citado como anjo. Não vamos ler Malaquias 3:1, vocês podem anotar, mas lendo Lucas capítulo 9 e o versículo 52, vocês vão ver novamente a citação. Lucas capítulo 9 e versículo 52. A palavra do Senhor nos diz assim: e mandou mensageiros diante da sua face. Mensageiros aqui é a tradução da palavra anjos, no original. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar a pousada. Quem eram esses? Os discípulos que Jesus enviou para preparar, não é isso, pousada. Enfim, a palavra enviado do Senhor, como está em Ageu 1:13, significa no original e na tradução alemã, anjo do Senhor. Também a expressão mensageiro do Senhor, em Ageu é chamado de mensageiro do Senhor. Ageu, capítulo 1 e o versículo 13. Amém? Quem está acordado, diga amém. Glória a Deus. Provavelmente os anjos das 7 igrejas é uma referência aos pastores que representavam as 7 congregações. As cartas são enviadas inicialmente a eles, não é isso? A identidade, a primeira coisa que a gente quer saber quando pega uma carta, a primeira coisa que faz é olhar o remetente. Depois o destinatário. Nós vimos aqui, a propósito, citei primeiro o destinatário, que era o pastor da igreja que estava em Éfeso, a igreja de Éfeso. E aqui nós vemos a identidade do autor. O remetente da carta aos Efésios está no capítulo 2, versículo 1, parte B, onde diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Eu acho que eu li a versão atualizada. Não é isso? Na versão que você tem aí, que a maioria tem, é corrigida. Diz assim a parte B: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Na versão atualizada diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Destra é mão de direita, não é? As 7 estrelas. Então, a primeira coisa que João diz é que ele viu os pastores das igrejas, a quem Jesus destina as 7 cartas, nas mãos dele. Amém, irmãos? Nas mãos dele. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Eu gosto mais dessa versão aqui neste texto, neste versículo, atualizada. Mais à frente explico o porquê. Então, ele tem as 7 estrelas, os 7 líderes das igrejas da Ásia na sua mão, conservados na sua mão direita, não é? Ora, meus amados irmãos, nós vemos que primeiro de tudo fala da responsabilidade dos ministros. O que tem na sua destra as 7 estrelas, como diz a corrigida, como está escrito, no capítulo 1, versículo 20 do livro de Apocalipse, as estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Convém notar que os 7 anjos aqui são comparados a estrelas, não é? Porque assim como as estrelas brilham e dissipam as trevas, esse deve ser o papel
do ministro. Amém, meus irmãos? O papel do líder da igreja, não é isso? Dissipar as trevas através do ensino da palavra, da autoridade, não é isso? E diz aqui, Paulo escreveu em Filipenses 2:15, diz: resplandecei como astros no mundo. Então esse é o papel do ministério da igreja. Enfim, as estrelas proclamam a glória de Deus. Você pode anotar, eu não vou ler, Salmo 8 e versículo 40 sobre esse item. Em terceiro lugar, vemos a estrela no Novo Testamento atraindo os homens a Cristo. Quem diz amém, irmãos? No capítulo 2 de Mateus, versículo 9, aqueles sábios, né? Amém, meus irmãos? Ainda estão aqui? Digo amém. Aqueles sábios sendo guiados pela estrela. Da mesma forma, está escrito em Daniel 12:30, que os ministros, aqueles que ensinam a palavra da justiça a multidões, são comparados a estrelas que brilham no firmamento. Veja Daniel capítulo 12 e versículo 30. Daniel capítulo 12, versículo 3, obrigado. Versículo 3, acrescentei um zero em lugar do parêntese. Capítulo 12 e versículo 3, nos diz assim: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como quê? Como as estrelas sempre e eternamente. Não é isso? Os líderes, os pastores como estrela, não é estrela no contexto daí de fora, não é? Dos artistas, não é? Pastor não é chamado para ser artista, mas para brilhar com a glória de Deus, amém? E aqui diz que eles serão recompensados pelo Senhor e brilharão como estrela. Em segundo, vemos uma aplicação de um significado de segurança, de proteção, pois é motivo de gozo saber que os anjos da igreja estão num lugar seguro. Não há alguém mais atacado do que o anjo da igreja. E é por isso que o Senhor oferece um cuidado especial. Aqui é o Senhor quem guarda e esconde os seus ministros. Amém, irmãos? Ele os tem bem perto dele, bem perto do seu coração. Ele os tem na sua mão direita. Amém? A versão atualizada diz: aquele que conserva na mão direita. A corrigida diz: aquele que tem na sua destra. Não é? A expressão aquele que conserva, é isso que eu estava dizendo, que gosto mais dessa expressão. Pesquisando no grego, kratein é diferente do traduzido por tinha da corrigida, pois significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos, ter poder sobre. O Senhor tem poder sobre a liderança, amém, irmão? Sobre o pastor, ele está acima. Não é isso? Sustentar, poder de sustentar firmemente, amém? Isso não é promessa de que não vão ter lutas, não vão ter dificuldades, não vão ter provações. E é evidente que as provações das estrelas da igreja, dos pastores, dos líderes, elas são maiores do que a de um membro comum. Mas também tenho certeza que, em decorrência dessa facilidade de ser o alvo, de ser o ataque, o Senhor também lhe dá mais paciência e graça e resiliência para resistir os ataques que lhe são direcionados. Quem diz amém, irmãos? De maneira que Cristo se identifica como aquele que sustenta firmemente
em sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, os anjos da igreja, os mensageiros da igreja. Jesus prometeu que ninguém nos arrebatará das suas mãos, João, né? Está escrito. Então, irmãos, o autor da carta aos Efésios, ele diz que é o que anda aonde, irmãos? Ele anda como? No meio dos castiçais, não é? Não há aqui nenhum apoio para aqueles que querem andar no meio da igreja profetizando. Não precisa disso. A Bíblia diz, seja feito tudo decentemente e com ordem. Profetize do seu lugarzinho mesmo. Não precisa estar trazendo desordem no culto, andando para lá e para cá. Porque aqui quem anda no meio das estrelas é Jesus. Amém? É Jesus. Quem anda é Jesus. E a pessoa, quando está sendo usada em profecia, não é Jesus. Não é Jesus, é você sendo usado. O Espírito Santo atua e usa os membros da fala, porque o raciocínio fica intacto. Fica intacto. Há pessoas que querem se comportar quando são usados com a manifestação do dom de profecia, como em outras religiões aí que fica inconsciente e cai no chão, fica se embolando, bate para lá, porque a entidade desceu sobre ela, e são chamadas até de cavalo. Aí a entidade mete a chibata nele e fica para lá e para cá. Aqui não, irmão, aqui você é usado pelo dom de profecia, mas você fica consciente. Você sabe aonde está, sabe quem está no meio, em volta de você, sabe aonde você está. Amém, meus amados irmãos? Você apenas é usado o membro falante. O Espírito Santo usa uma partícula apenas do seu raciocínio e os membros da fala para transmitir a mensagem. E quem vos fala tem um pouco de conhecimento na palavra e tem o privilégio de dizer que talvez 2 vezes, né? Tem gente que toda hora quer ser usado. Já fui, pela graça de Deus, usado pelo Senhor em palavra profética e tenho experiência de que não fiquei fora de mim, tinha toda a consciência do que eu estava fazendo, aonde eu estava e das pessoas que estavam em volta de mim e para quem Deus estava me usando para falar. De forma que esse negócio de dizer que a pessoa vai voar, andar no meio do salão, começa a dançar, fazer trenzinho, tudo isso é carne viva, irmão. É carne, não é Espírito Santo, não. O Espírito age decentemente e com ordem, amém? Age com ordem, me entende? Ele usa com ordem, com decência. É o que diz a palavra de Deus, amém? É o que diz a palavra de Deus. De forma que o autor da carta diz, é o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz a versão atualizada. O verbo anda, no original é o particípio presente, que sugere um movimento constante. Quer dizer, o Senhor não para, Ele está em toda parte onde está a igreja local. Amém, irmãos? Porque nós formamos o grande corpo de Cristo, a igreja em todo o universo, não é? Mas em cada parte está uma porção da igreja do Senhor Jesus, em todos os bairros, cidades e países, não é verdade? Então, o Senhor, não é? Mas como é isso? Olha, não me peça para explicar, porque isso é em outra dimensão. Não é isso, irmão? Nós não podemos limitar Deus a colocar Deus dentro da nossa memória, da nossa cachola aqui dentro, não. Deus é soberano, Ele ocupa os espaços, Ele está presente em todo lugar. Quem diz amém, irmãos? Alguém já disse a mim, pastor, eu gosto de orar de madrugada porque a fila é menor. Para Deus não tem fila.
Glória a Deus. Tem fila para mim para atender no gabinete. Tem fila para você quando vai resolver um problema. Mas para Deus, Ele escuta aqui agora todos nós de uma só vez. Amém, irmãos? Porque Ele é o Deus soberano, que não se limita a espaço, a ordem. Não, Senhor. A descrição aqui destaca a autoridade de Cristo sobre a igreja de Éfeso e sobre todas as igrejas. Ao parecer, as circunstâncias da igreja de Éfeso necessitava a manifestação da autoridade do Senhor e, ao mesmo tempo, sua proteção. Ambas necessidades ficam plenamente satisfeitas através da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em Levítico 26:12, ele diz a Israel: e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Levítico, capítulo 26, versículo 12. É maravilhoso saber que o Senhor anda no nosso meio. Amém? Ele disse: eu passeio no meio dos 7 castiçais. É glorioso saber, porque tendo essa consciência de que Ele passeia no nosso meio, o Salmo 46 diz: Deus está no meio dela. O que é que acontece? Não será abalada, a igreja não será abalada, meu irmão, minha irmã, a igreja não será abalada, Jesus está no meio dela. Glorificado seja o nome do Senhor, vendo todas as coisas. É claro que às vezes não é imperceptível aos nossos olhos físicos, mas é perceptível no aspecto do sentimento. Amém, irmãos? No sentimento, a gente sente que Jesus está entre nós. A gente às vezes sente que Ele chegou perto da gente. Amém? Quando a gente está orando, quando está viajando, quando está dormindo, que Ele se revela a nós. Nós sentimos, Ele está aqui, glória a Deus. O Senhor está pertinho de nós, quando nós mantemos a comunhão com Ele. Então isso é maravilhoso, é a proteção de Deus sobre a igreja. Esta é a promessa que o Senhor fez. Jesus disse que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu, foi que Ele disse? Ali eu estou, aleluia. Ele está aqui, irmãos. Quantos acreditam, quantos creem? Não só creem, quantos sentem, diga aleluia. Você sente que Ele está aqui entre nós, não é? Ele ainda promete estar conosco todos os dias da nossa vida, não é? Nunca nos deixar. Então, observe que Jesus está. Agora, nós precisamos entender que Jesus passeia no meio dos castiçais, não só protegendo-os, vendo as aflições de cada crente, a tribulação, a angústia, as necessidades. Amém, irmãos? Ele conhece, o pai conhece, a mãe conhece. Quando o filho entra em casa, diz: meu filho, o que é que você tem? Está tristinho? O que é que você tem? Jesus está aqui. E você, quem sabe, entrou aqui triste. Ele está dizendo: eu estou vendo seu coração, eu estou vendo sua angústia. Você está triste, você está aflito. É tão especial a forma que Deus fala. Às vezes Ele vê a gente lá no meio da multidão e Ele fala com a gente como quem está falando cara a cara e conta uma história daquilo que a gente está passando, irmãos. Vocês têm essa experiência, não é verdade? E Ele consola, O crente está querendo se deprimir, Ele anima, aleluia. Não é verdade, irmãos? Ele dá força, Ele renova, Ele ajuda, glória a Deus, não é? Mas nós devemos, irmãos, ter uma visão também de temor, de responsabilidade. Se eu sei que Jesus, ele passeia no meio da igreja, não é? Espiritualmente, Ele passeia no meio da igreja, eu devo ter muito cuidado, não é isso?
Porque ele está vendo o que a gente faz, o que a gente conversa. Ele está escutando as nossas murmurações. Ele está ouvindo tudo, não é? Os discípulos iam para Emaús e iam conversando, e Jesus se aproximou e participou da conversa deles. O que é que vocês estão conversando? Não é? Ah, tu és forasteiro? Não ouviste falar? Claro que Jesus tinha ouvido falar. Mas Jesus gosta que a gente confesse, não é? Diga, não é? E se ele está no nosso meio, devemos entender que ele está no meio também para ver as nossas obras. Quem diz amém, irmãos? Amém. Para conhecer as nossas obras. Não só nos animar, nos consolar, enxugar as nossas lágrimas, mas o texto na atualizada diz: conheço, igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. Jesus nesta noite está dizendo a nós, igreja de Recife, eu conheço as tuas obras. Amém? Ninguém mais como o Senhor conhece as nossas obras. Observe capítulo 2 e o versículo 2. Amém? A primeira parte do texto. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua Não, o versículo 2. Eu sei as tuas obras. Repita comigo. Eu sei as tuas obras. E o teu trabalho. E a tua paciência. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos. E o não são. E tu os achaste mentirosos. Observe que na versão atualizada ele diz: eu conheço. Eu conheço as suas obras. O verbo conhecer não é um conhecer experimental, mas um conhecer profundo. Porque, na verdade, irmãos, quando me perguntam assim, como é fulano? Eu digo assim, até aonde eu conheço. Porque eu não conheço tudo. As pessoas, os seres humanos são assim. Eles convivem com a gente 10, 20, 30 anos e um dia, não sei se um mau dia, eles revelam na verdade quem são. Por que nós? Porque nós somos limitados, não conhecemos a pessoa, não é? Às vezes a pessoa vem me apresentar uma pessoa para exercer uma liderança na igreja e diz: olhe, pastor, este irmão, esta irmã é uma bênção. E eu olho assim para ele, para ela. Digo: há quanto tempo você conhece? Não, faz um ano. Eu digo: um ano. Um ano. E você já conhece e diz que ele e ela é uma bênção. Mas Jesus disse: eu conheço. Eu conheço. Quem diz amém, irmãos? Amém. Diga comigo: eu conheço. Jesus conhece. Jesus conhece. E como eu disse, esse verbo no original não é um conhecer experimental, superficial, mas um conhecimento oriundo da onisciência de Deus. Amém? Deus disse a Samuel, não foi? Quando ele ia errando, ia ungindo o filho de Jessé. O que foi que Deus disse a Samuel? Tu vê o que está diante dos teus olhos, mas eu conheço os corações. Eu vejo Samuel diferente. Você olha a capa, eu olho para dentro. Eu olho para dentro, eu conheço.
Amém? Então o Senhor conhece a sua onisciência e Ele olha para a igreja. O sucesso, irmãos, de uma igreja não depende, e é uma bênção. Eu dizer que não é uma bênção a igreja ter crentes ricos? Claro, porque eles vão poder ajudar mais a igreja. Amém. Mas também, graças a Deus, os pobres também ajudam. Eu vejo cada lição, irmão, pessoas pobres, mas são dadivosas, são uma bênção. Você sabe, nós estávamos fazendo uma campanha aqui para fazer feira básica e doar. Isso foi em uma inundação passada. E quando eu vou ali na calçada, vem uma senhora, uma irmãzinha idosa, bem velhinha, eu acho que tinha mais de 70 anos. E ela vinha e ela abriu a bolsinha dela assim e tirou um pacotezinho, não tinha meio quilo de feijão, irmãos. E ela tirou e disse: meu pastor, eu só posso ajudar com isso aqui. Sabe, irmãos, eu me lembrei daquela viúva lá que Jesus viu, dar o único que ela tinha. Quem sabe aquela foi a oferta mais significante para Deus entre todos que deram, não é verdade? Mas é claro, claro que sim. Mas a igreja, ela não vale pela riqueza material dos seus membros, pela quantidade de carros importados que ela tem no estacionamento. Não, Jesus não olha isso. Jesus olha aqui dentro da gente. Nós que somos a igreja, Ele olha para nós. E Ele, nada fica encoberto diante dEle, porque Ele é onisciente. Tem um conhecimento completo, total. E o Senhor conhece tudo que se passa dentro de uma igreja. Este conhecimento é fundamentado em um dos seus atributos, que é a onisciência, pois Ele é Deus. O Senhor vê as boas obras da igreja em Éfeso, o seu grande esforço. Ele diz no capítulo 2, versículo 2, parte B: eu conheço as tuas obras. Na corrigida que nós temos, diz: eu sei as tuas obras. Ele conhecia o esforço extenuante da igreja de Éfeso, pela obra que eles faziam. Ele diz: tuas obras, na versão atualizada diz: o teu labor. Ele conhece o esforço dos crentes de Éfeso, que consistia em um árduo trabalho de esforço. Veja, irmãos, que essa era uma das qualidades da igreja de Éfeso. Era uma igreja disposta, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que estava sempre fazendo trabalhos, atividades, era uma igreja dinâmica. O Senhor diz que ela é esforçada. Eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu labor. Esse vocábulo implica não em um simples trabalho, mas a realizar um esforço que produz esgotamento. No original significa isso. O termo aqui, como no versículo 3, parte B, se refere a labor até a exaustão, trabalhar até o esgotamento. A igreja de Éfeso era uma igreja por demais dinâmica na obra de Deus, trabalhava arduamente. Amém, meus irmãos? Arduamente, não é isso? É essa a dedução. Às vezes a gente vê gente trabalhando, suando dentro da igreja, mas Deus é quem conhece o trabalho, Deus é quem conhece a intenção. Às vezes há pessoas que botam tudo em cima de uma pessoa, não distribua, não é verdade? Mas eu quero dizer que Deus conhece o trabalho de cada um, a obra de cada um, não é? A obra de cada um. Ele sabe a intenção com a qual aquela pessoa está realizando aquele trabalho. Ele conhecia o trabalho da igreja de Éfeso, mas não somente isso. Observe, irmãos, no versículo 2 ainda, que ele diz que conhece a perseverança em meio às circunstâncias adversas. O cristianismo em Éfeso era difícil, havia muito sofrimento, perseguição,
Mas a igreja ali, é claro que enfrentava grande oposição da fé cristã, na fé cristã. Eu li aqui o capítulo 18, não vou ler, e também o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Florescia na cidade os cultos mágicos, e antes do fim do primeiro século, foi-lhe imposto o culto ao imperador. Sabe o que foi isso para os cristãos de Éfeso? Porque a igreja só adora a quem, irmãos? A Jesus. E a igreja em Éfeso adorava a Jesus. Aí o imperador impõe que se ofereça incenso a ele. Ele diz que ele é Deus. E os cristãos sofreram perseguição. Parece que nós estamos entrando em uma época difícil assim, irmãos, em que os cristãos sofrem perseguição. Se tiver um emprego e um disser que é crente e o outro disser que é de qualquer outra seita, pode ficar certo que ainda que você tenha mérito, capacidade, o outro vai ficar. Não é? Se é na universidade, procuram lhe isolar, procuram lhe relegar a um plano insignificante. Não é porque você é desordeiro, porque você fuma um cigarrinho lá que eles fumam. Não, Senhor, porque cheira aquele negócio que eles cheiram. Não, Senhor, é só porque leva o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: eu conheço a tua paciência, a tua perseverança. O Senhor considera nesta carta a notável capacidade que a igreja de Éfeso tinha para suportar o sofrimento em meio às grandes oposições e perseguições. Este termo expressa paciência com relação às circunstâncias que cercavam a igreja. Era muito difícil, irmão. E você sabe que essa palavra é uma palavra que pode servir como palavra profética para a igreja de hoje. É muito difícil ser crente hoje. Está ficando mais difícil ser crente hoje. Mas, irmãos, o Deus que deu graça à igreja de Éfeso, e ela teve paciência, perseverança em meio ao sofrimento, Ele dará também a nós. Deus nos ajudará a que soframos com paciência as perseguições que hão de vir, não é? Como a igreja, a carta que o apóstolo escreve aos crentes dispersos. Veja aí Hebreus capítulo 10. Abra a Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 32. Diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes o quê? Diga comigo bem forte. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam em quê? Nas prisões, por causa do evangelho. E com gozo permitistes o quê? A expoliação dos vossos bens. Os bens dele eram tomados. Viu que está parecendo? As coisas estão chegando. Que você, tem gente aí falando que você não pode ter 2 casas. Não pode ter 2 geladeiras. Não pode ter um terreno que você lutou com sua família para comprar. Não, mas está baldio. A gente está chegando nesse tempo. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes dos céus o quê? Uma possessão. Repitam, irmãos. Glória a Deus. Acorda, Senhor, esse povo. Aleluia. Aterrissem, meus irmãos. Aleluia. Amém? Aí diz assim: sabendo que em vós mesmo tendes nos céus o quê? Uma possessão melhor e permanente.
Nós estamos vivendo o tempo em que os crentes podem ter o que tiver aqui embaixo. Pense no que tem no céu, no que Jesus está preparando, porque senão você vai sofrer frustrações e até morrer. Morrer. Num país que eu vivi, muita gente que era comerciante veio um aperto tão grande que se suicidavam, tocavam fogo. Eu vi muitos comerciantes em uma das praças lá onde tem muitos negócios pequenos, tocar fogo dentro da loja de roupas, de confecção, de brinquedos, tocar fogo e morrer dentro, porque essa gente não tinha esperança. Não era irmão de Jó, irmãos, mas nós somos. Ele juntou tanta riqueza, mas em um só dia o diabo veio e destruiu todo. Mas ele tinha esperança. Ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não é, irmãos? Porque ele tinha esperança em Deus. Aí diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeiteis. No grego significa não abandoneis. Pois a vossa confiança, que tem grande e avultado o quê? Não é recompensa, não é? Porque necessitais de quê? De paciência, não é? De perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém? E a palavra de Deus nos adverte que há chegado o tempo que os crentes têm que viver pela fé. Ainda que tenha muitos bens, pela fé. Amém, irmãos? Diz aqui: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, quem tem coragem de dizer nós aqui esta noite, ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de quem, irmãos? Da alma, amém? Quando a paciência, a resistência em meio às circunstâncias é praticada, como na igreja de Éfeso, redunda em um benefício enriquecedor para o crente, porque esta tribulação, ela é pedagógica para a igreja, ela dá maturidade à igreja para resistir, para ter resiliência em meio ao sofrimento. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, eu já estou fechando aqui, já estou terminando. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos em quê, irmãos? Nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. A tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. Se você está passando por tribulação, é Deus treinando você. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Essa tribulação, igreja do Senhor, que você está passando, é Deus treinando você. Treinando você. Para você ter o quê? Paciência. E quando você aprender a enfrentar as dificuldades com paciência, isso vai gerar o quê? Experiência. Amém, irmãos? E a experiência fará com que você repouse na esperança.
Tem gente que quer ser crente experiente, mas não quer passar pela tribulação. Mas, meu irmão, minha irmã, para você ser um crente de raiz, um crente experiente, que o vento e a tribulação vêm, o furacão vem, a tempestade vem, e você fica firme, e alguém olha para você e diz: o que é que acontece com este homem, com esta mulher? A tribulação vem e ele resiste, ele passa, parece que não está acontecendo nada. É a experiência e a esperança de que você está debaixo do cuidado de Deus e que Deus está cuidando de você. Tera machanda labaia, tera masure me canta labaia. Glória a Deus, glória a Deus. Não reclame da tribulação, da perseguição, das aflições, porque Deus está lhe formando, ensinando, está desenvolvendo o seu caráter de um verdadeiro cristão, um caráter resistente, resiliente. E é por isso que às vezes alguém passa uma provação e diz: mas eu já passei isso. Eu já passei. É porque vocês nunca souberam, mas eu já passei. E porque a gente já passou, Deus vai criando na gente, não é, irmão? É como alguém disse, tem que ter couro de jacaré. Para aguentar, para suportar. Porque tem hora que você vai ter que gritar por Jesus. E pedir o socorro dele. Pedir o socorro dele. Amém? Gritar por Jesus. Eu quero encerrar. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Tiago, logo depois de Hebreus, não é? Tiago capítulo 1, versículo 3, e com este texto eu quero encerrar. 1 e 3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra, para que sejais o quê? E o que mais? E sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos. Perfeitos aqui não é sem defeito. Para que sejais maduros. Quer dizer, sejais maduro e completo, sem faltar em coisa alguma. Crente completo, crente experiente, crente que não deixa a igreja porque a tribulação vem, porque a luta vem. Não, irmão, porque alguém maltratou ele. Não, irmão, não. Tem um irmão bem simples no interior, numa cidade que eu trabalhei, que ele dizia assim: quem faz a careta é quem fica feio. Amém? Amém? Mas você vai crescendo, vai amadurecendo. As tribulações, as provações vêm e você vai amadurecendo. Deus nos veste, irmãos, com calma, com o manto da calma, da paciência, para a gente suportar as grandes tribulações que o crente passa. Viu? As grandes tribulações que o crente passa. Quem quiser continuar aprendendo sobre essa carta, no próximo estudo, se Jesus permitir, não vier outros compromissos, estudaremos a igreja em Éfeso possuía intolerância absoluta contra o desvio doutrinário. Amém? Ela
era resistente, consistente na doutrina. Ela não aceitava ensino errado, heresia. Viu que a igreja de Éfeso tinha qualidades boas. Tinha ou não tinha, irmãos? Qualidades boas, apesar de ter perdido o primeiro amor. Tinha tudo isso e perdeu o primeiro amor. Nós vamos ver o que é o primeiro amor, o que é perder o primeiro amor. Amém.